YouTube do Franciscanos, viu? Então, boa noite a todos e todas. Hoje, no Dia das Mães, não é? Vamos ter o início aqui a palestra da nossa querida Kelly, não é? Lá da UNEC, e hoje estará conosco aqui. Vou anunciar o tema formalmente depois, mas é um tema muito bacana, muito pertinente, muito relacionado ao dia de hoje. E para a gente iniciar, eu vou pedir ao nosso irmão Bino para fazer a leitura do Evangelho, certo? Depois teremos Érica para fazer a prece inicial. Então, boa noite a todos. A mensagem do capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Não coloquei candeia sob o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Isso está em Mateus. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sob o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Isso está em Lucas. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo, disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando diz: vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam seus olhos de modo de medo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. Isso está em Mateus. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta, sem cessar, o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vos digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso indica o verdadeiro sentido da palavra. Não se deve colocar a candeia sob o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideradamente revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. E aí segue, é uma mensagem sempre atual, né? O Evangelho, não há quem não seja tocado pelo Evangelho. Então, muita gente se arvora em dizer que
e eu sou muito sincero, porque comigo não tem meias palavras nem meias verdades, mas aí não é você ser sincerão, você dizer a verdade, é como dizer e a quem dizer. Porque, às vezes, ao invés de ajudar, faz chocar as pessoas. Então, é a caridade, né? É o bom senso quando você vai se comunicar. E outra coisa, o conhecimento, ele veio para todos. Então, se você é, entre aspas, privilegiado com conhecimento, e esse conhecimento ele pode proporcionar algo de bom para as pessoas, que você compartilhe, dai de graça o que de graça recebeu, mesmo que para você conseguir, você tenha dado esforços, como a questão do estudo, né, CIAL e outros aí bem compreendem isso. Então, o conhecimento é para todos, mas para a gente compreender essa situação, tem que entender Jesus. Se ele, que era, que tinha aquele dom do conhecimento, aquelas palavras, ele media as palavras, né, a sua mensagem, imagine nós, tão ignorantes, né? Então, tem muito que aprender e conviver com as pessoas. Né? Isso aí, meus amigos. Muito bom, Bino. Excelentes reflexões para a gente iniciar a nossa atividade hoje, né? Eu vou passar a palavra à nossa irmã Érica. Quero saudar as pessoas que entraram, nosso presidente, né, o Tonhão, nosso franciscano, né, o Saturnino, e outras pessoas mais. Não posso ler a lista aqui, mas não daria tempo, mas sintam-se todos acolhidos e acolhidas, né? Vamos agora para a prece inicial por Érica. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu queria, nesse momento, André e todos presentes, rogar que elevemos o pensamento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, rogando a proteção para todos nós, para os enfermos, para os aflitos, e também para a palestrante desta noite, para que ela receba do alto dos Espíritos de luz todo o direcionamento, e que a mensagem que nos será dirigida seja bem absorvida por cada um de nós. Mas, nesse momento, eu gostaria de fazer uma prece à Mãe Santíssima, retirada e extraída do livro Mãe, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Anália Franco, que assim diz: Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa de recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebestes na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes, que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro. Ensina-nos a entesourar as bênçãos da humanidade. Lâmpada de ternura, que apagaste o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens. Ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio de nossa própria felicidade. Benfeitora, que te desvelastes incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-la aos propósitos de Deus, auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade, com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra os poderes do céu e sem qualquer expressão de revolta contra as criaturas da terra, conduza-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as níveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor.
e que todas nós, mulheres encarnadas e desencarnadas em serviço na Terra, possamos repetir diante de Deus cada dia a tua oração de suprema felicidade. Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Que assim seja. Sim, seja. Muito bonita, Érica, a prece. Vamos agora para a nossa irmã, né, Kelly, né, da UNEC, e o tema de hoje é nada mais, nada menos do que as mães no Evangelho, tá bom? Com a palavra, nossa irmã Kelly. Muito boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, né, de estarmos aqui reunidos para falar do Evangelho. Primeiro, está todo mundo me escutando bem, né? Tá bom o som? Tá? Parabenizar a todas as mamães que estão aqui presentes, né, pelo nosso dia de hoje, que não é só no dia de hoje, né? São todos os dias. Mas tem um dia especial que é comemorado, né, que é o dia de hoje. Então, quando eu fui convidada justamente para o Dia das Mães para fazer essa palestra, a primeira coisa que me veio na mente foi Maria, lógico, né? Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de falar sobre Maria. E aí eu e André, a gente chegou à conclusão que era melhor vamos ampliar mais esse norte, né? E aí a gente decidiu falar sobre as mães no Evangelho. E eu estudando, pesquisando, vi o quanto é difícil, né? A gente não é uma coisa, a gente encontra assim na Bíblia várias passagens da Bíblia, várias mulheres que falam a respeito de mães e tudo, mas, né, no Evangelho mesmo, no Novo Testamento, é uma coisa que a gente não tem muito. Tanto que até Maria, ela não é uma coisa que apareça sempre no Evangelho, mas que nos Evangelhos escritos, mas que isso não diminui a importância dela, né? E aí eu resolvi estudei algumas coisas aqui e a gente vai passar um pouquinho a respeito sobre mãe, sobre as mães, sobre o Evangelho, né? E aí a gente fica, né, mãe, qual é o significado? Eu sempre gosto de começar minhas palestras com os significados, e o significado do dicionário fala que é aquela que gerou, deu à luz e criou um ou mais filhos. Né? Aquela que, embora não tenha relação biológica com uma criança, criou-a, né? Então, são as mães de adoção que não têm, que hoje, a gente, tendo conhecimento espírita que nós temos, a gente sabe que não tem os laços consanguíneos nessa encarnação, mas que, com certeza, vem de outras, né? Essa mulher em relação aos seus filhos, o amor da minha mãe por mim é o maior amor do mundo. Na questão da zoologia, né, é a fêmea de animal que teve sua cria ou oferece proteção ao filhote que não é seu. No sentido figurado, é quem oferece cuidado, proteção, carinho, assistência a quem precisa, né? Então, a gente tem a gente sabe de muitas pessoas que são ditas como mães, né? Por isso, por cuidar, por proteger, por dar assistência às outras pessoas, né? Também no sentido figurado, razão de algo ou que dá origem a alguma coisa. Por exemplo, é a causa de alguma coisa, né? E lá tem até o exemplo, né? A preguiça é a mãe do ócio. Então, sempre que algo é criado, a gente fala que é a mãe, né? Que é a mãe porque foi quem criou, foi quem digamos assim, quem fez, né? E aí, no CD Momento Espírita, né? Livro e Momento Espírita, de 19/10/2011, fala que ser mãe é uma missão de graves responsabilidades e de honra. É gozar do privilégio de receber nos braços espíritos do Senhor e conduzi-los ao bem. Enquanto hajas mãe na terra, Deus estará abençoando o homem com a oportunidade de alcançar a meta da perfeição que lhe cabe. Porque a mãe é a mão que conduz, o anjo que vela e a mulher que ora, na esperança de que os seus filhos alcancem a paz.
Então, a gente sabe que para ter os mecanismos da reencarnação, para que a gente possa evoluir, já que a gente evolui com as reencarnações, né, as nossas sucessivas vidas no nosso plano material, é necessário a mãe, né? Nós somos parte principal disso, porque só há filhos se uma mulher se dispor a engravidar e a gerar uma vida, né? Então, todos nós que estamos aqui encarnados, graças a uma mulher que se tornou mãe. A gente sabe que nem sempre as mães, no sentido amplo da palavra, né, são aquelas que geram, mas aquelas que cuidam, que criam, mas que, de acordo com as leis divinas e biológicas, é necessário que uma mulher engravide e que tenha o seu bebê, né? Então, para que haja vida, daí a importância de todas nós que somos mães, seja de coração, seja mães de barriga, como a gente chama, mas para ter vida é necessário que tenha mãe, né? Que uma mulher, ela gere essa vida, e daí a importância para nós, a gente entendendo hoje o Espiritismo, a grande importância da reencarnação, né? A mãe, ela é o papel principal para que possa ter vida, para que a gente possa voltar aqui sucessivas vezes, para que a gente possa evoluir, né? Agar, no livro Psicografia de Chico Xavier por Diversos Espíritos, ele fala que o apostolado das mães é o serviço silencioso com o céu, em que apenas a sabedoria divina pode ajuizar com exatidão. Ser mãe é ser anjo na carne, heroína desconhecida, oculta à multidão, mas identificada pelas mãos de Deus. Então, assim, é bem interessante, eu gostei muito desse trecho, porque ele fala dessa questão silenciosa, né? Eu vou falar aqui, eu trouxe alguns, digamos assim, alguns personagens para a gente conversar um pouquinho, mas existem aquelas mães ocultas assim para a sociedade, que a história não conhece, mas que a gente sabe que Deus, ele sabe tudo, ele tudo conhece, né? Existem histórias, principalmente nesse período, a gente começa a ver várias histórias, seja nas televisões, nos programas, em propagandas, de grandes mães de superação, né? E são essas mães que eu digo que são ocultas, ou seja, que a sociedade não conhece, ou que não vai entrar para a história da humanidade, mas que Deus sabe de cada um. E a gente sabe que é uma missão, né? A gente vai entender que é uma missão que cada um de nós temos enquanto mães, né? E Joana de Ângelo, no livro O Homem Integral, ela fala que o amor, né, é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado. É uma usina de forças para manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico. É uma forma de negação de si mesmo em autodoação planificadora. Então, aqui, eu digo que quando eu estava lendo esse daqui, é o maior significado, digamos assim, de mãe, né? Porque, assim, desculpe com perdão da palavra, parir, muita gente pode parir, né? Pode gerar um filho, pode parir, mas ser mãe, como Joana fala, o amor, ele é uma conquista de um espírito maduro. Então, assim, a gente só consegue amar verdadeiramente quando a gente está com o espírito mais amadurecido. Eu sempre digo, quando estou falando sobre maternidade, sobre Maria, né, são temas que eu gosto muito de falar, que o amor de mãe, eu digo que é um pouquinho, assim, digamos, um gostinho da gente sentir do amor de Deus por nós, né, porque é o amor mais puro, quando a gente consegue realmente sentir, né, o amor mais puro, é incondicional, é o amor ágape. E como Joana fala aqui, é uma forma de negação de si mesmo. Qual é a mãe que não deixa de fazer as coisas para si, para fazer para os filhos, né? É uma autodoação planificadora, então é uma doação mesmo. Quando a gente consegue compreender bem esse nosso papel de mãe e amar, né, enquanto espírito maduro, é uma doação muito grande, né? A gente consegue realmente entender
eu digo assim, que é um gostinho só, é uma amostra grátis, digamos assim, do amor de Deus por nós, que é aquele amor verdadeiro, e um pouquinho daquele que Jesus veio nos ensinar, né, de amor ao próximo, da gente procurar realmente amar verdadeiramente o nosso próximo, é o caminho. A gente tem que começar a iniciar, eu digo muito que é pelo amor de mãe, né, quando a gente se torna mãe, pai, ou quando a gente consegue ter esse amor. E aí, no livro dos Espíritos, né, na parte terceira, que fala das leis morais, no capítulo 11, que é o capítulo da lei de justiça, amor e caridade, tem uma partezinha que Kardec fala lá, né, faz as perguntas aos espíritos a respeito do amor materno e filial. Então, é tão importante esse amor, que o próprio Kardec já colocou lá no livro dos Espíritos, e aí na questão 890 ele pergunta: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? E aí os Espíritos respondem a Kardec: é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles, né? Então, aqui, ele até continua, os espíritos continuam a Kardec, que comparando que no reino animal é diferente, que é mais instintivo, e que no homem existe esse diferencial do amor. E aí eu volto ao que Joana disse, né, ao que eu li agora há pouco. Só um espírito mais amadurecido ele é capaz de amar, né? Por isso que aqui os espíritos falam que tanto é um sentimento instintivo como uma virtude, né? Então, assim, são as duas coisas, né? Tanto uma coisa como outra. E aí, Kardec, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, também tem uma parte que fala a respeito disso, da necessidade, né? Deus, em sua alta sabedoria, vem nos mostrar ou dar esse amor de mãe aos filhos pela necessidade, né, que os bebês, as crianças têm desse cuidado. Então, assim, é tudo tão perfeito na lei divina, que ele tanto nos dá esse amor para que a gente possa cuidar, né, até porque os filhos, eles precisam desse amor de mãe, principalmente no início, né, para que eles possam crescer, necessitam desses cuidados, eles sozinhos, e isso é em qualquer reino, né, no reino animal, como enquanto homens. Então, eles necessitam dos cuidados maternos no início, para que possam crescer, no início da vida, né? Então, tudo de Deus é perfeito, então, até isso, Deus nos traz tanto esse amor, né, para que a gente possa cuidar dos nossos filhos mais ainda no início, né, mas quem é mãe, a gente sabe, a gente sempre diz, né, depois que a gente é mãe, a gente sempre faz assim, ai meu Deus, isso é muito cansativo no início, tomara que cresça, porque a gente acha que vai acabar o trabalho, né, mas é mãe o resto da vida, e o trabalho nunca se acaba, nem a preocupação, né, desde a hora que nasce e até depois do desencarne. É um amor que rompe barreiras, né? Um amor que rompe até aqui o material, né? Até a morte. Então, tanto é uma coisa quanto outra, né? Porque tudo de Deus é perfeito. Então, há essa necessidade do amor da mãe para o cuidado com seus filhos, para que eles possam sobreviver. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele fala, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança, ela necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna pode dispensar. Então, daí o que eu falei, né? E tudo de Deus é tão perfeito que a gente até esquece, né? Com o véu do esquecimento, a gente é capaz de receber aqueles em nosso seio, aqueles que muitas vezes não foram caros. E aí a gente vem a questão da reencarnação, que eu nem vou entrar nesse mérito, porque dá outra palestra, né? Mas aí é até capaz, com esse véu do esquecimento, a gente receber aqueles que não nos foram caros em outras vidas, mas que a gente precisa reajustar, e é através do amor que a gente consegue esse reajuste, né? Esse amor materno,
né? Aí que a gente começa essa questão dos reajustes através do amor. E Miramês, em Filosofia Espírita, ele comenta numa dessas questões de amor materno e filial, que o amor materno é semente divina, lançada no coração da mãe, para que ela possa cuidar com mais eficiência dos seus filhos. Não possamos traduzir esse amor em apego, comumente visto em demasia em alguns pais. Então, algumas pessoas confundem amor com apego, né? E aí é onde está digamos assim, é tênue, é uma linha tênue, mas que a gente precisa ter muito cuidado, né? A gente não pode ter, não é aquele apego de que é meu, né? Não, a gente estudando, e isso a gente sabe, que os filhos, eles nos são dados de presentes, mas não são nossos, são primeiros de Deus, né? Primeiro são espíritos de Deus, todos nós somos espíritos de Deus. Então, apesar da gente dizer assim, meu filho, né? Meu filho é meu, e a gente não tem que ter muito cuidado com esse apego, né? Porque os nossos filhos, eles são empréstimos de Deus, né? Então, nem isso a gente pode tomar posse. E essa questão do apego também a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente termina, querendo ou não, impedindo do espírito progredir ou ajudando na progressão do espírito, seja do nosso progresso espiritual e seja do progresso daquele espírito que nos foi dado como filho. Então, quando a gente tem aquele apego em demasia, de querer cuidar demais, de querer proteger demais, de não querer que cresça, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, e Miramês fala a respeito disso, da gente amar, não é ter esse apego, né? E não é sufocar, não é dar tudo o que ele quer. A gente tem que mimar, sim, nossos filhos, mas mimar com amor e carinho, e não com bens materiais, né? E aí a gente sabe que o amor materno é uma missão que foi confiada e que consiste em todos nós, em a gente encaminhar para o bem, né? Para que a gente possa dar uma boa formação moral, ética e espiritual também desde o berço para aqueles espíritos que nos foi confiado. E Emmanuel, no Consolador, ele fala que a mãe terrestre, ela deve compreender, antes de tudo, que os seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Né? Então, é como eu disse, primeiramente são filhos de Deus, né? E são empréstimos que a gente tem que dar conta depois, se a gente fez o deverzinho direitinho, né? Tanto, eu estou falando de mãe, mas é mãe e pai, né? Os pais, eles têm que dar conta do que fez com os filhos, né? Se encaminhou, fez tudo o que podia para que eles seguissem o caminho do bem e que pudessem progredir, né? E o nosso, todo mundo conhece, o ministro Clarencio, né, que está em vários livros de André Luiz. No livro Entre o Céu e a Terra, ele fala que a maternidade é sagrado serviço espiritual, em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades dos sentimentos. Eu achei bem interessante falar isso, porque como eu já vim comentando, olha o que ele fala, que é um sagrado serviço que pode se demorar séculos aperfeiçoando as qualidades dos sentimentos. Então, a gente sabe que tem mães que elas têm os filhos, mas não têm amor nenhum por eles, né? E isso, eu não trabalho, mas conheço pessoas que trabalham na maternidade e escuto histórias que eu fico assim. Inclusive, uma pessoa que trabalha comigo, ela disse que tem gente que chega lá, tem um bebê, se levanta, vai embora e não quer nem saber do bebê. Aí eu digo, mulher, eu não acredito nisso, desse jeito, não olho nem para trás. Eu digo assim, e seu filho, se não pode ficar, dê para alguém, é bem assim. Aí eu até falei, se eu não presto para trabalhar num lugar desse, porque eu acho que eu ia levar tudo para casa. Ia querer abarcar tudo e querer trazer tudo para mim, né? Porque, mas é um aperfeiçoamento, né? A gente demora séculos e séculos para a gente entender a importância e sentir, né? Porque o amor, não adianta eu explicar aqui o que é o amor de uma mãe pelo filho, ou de um pai pelo filho.
a gente sente, né? Então, é sentimento, é realmente, como Joana falou, é só com amadurecimento espiritual, né? E aqui Clarencio diz que isso muitas vezes pode demorar séculos e séculos, aperfeiçoando essa qualidade de mãe, né? Desses sentimentos de amor, né? E aí eu vou trazer aqui alguns poucos exemplos de mães, quando a gente vai olhar nos livros, a gente vê muitos e muitos e muitos exemplos de mãe, principalmente no Antigo Testamento, né, tem falando lá de várias mulheres, mas eu selecionei algumas poucas para falar, mas falar rapidamente, certo? Também não vou me aprofundar falando da vida de cada uma delas, mas trazer, assim, digamos assim, o que há de mais importante, né? Então, primeiramente, a primeira mãe, digamos assim, simbolicamente, de toda a nossa humanidade aqui na Terra, né, foi Eva, né? Simbolicamente, foi a primeira mulher, né? Foi quem deu a origem a todos nós, né? E aí é considerada por muitos como a primeira mãe da humanidade, né? Mas sabendo nós que não foi uma só mulher, né? É toda uma raça, a raça adâmica, mas eu quis trazer essa simbologia para que a gente possa entender um pouquinho, né? E aí, no Antigo Testamento também fala de Sara, que era mulher de Abraão, dita como estéril, né? Viveu longos anos querendo dar filhos a Abraão e não conseguia. E aí, no final, já em idade avançada, ela conseguiu engravidar, né? E deu à luz a Isaac. Também Ana, e dita como estéril, também deixa um exemplo de fé em forma de oração. Ela orou muito, ela pediu muito, com muita força e com muita fé para que pudesse ser mãe, e aí ela gerou Samuel. Só para a gente entender o contexto, no Antigo Testamento e até a época de Jesus também, as mulheres que eram ditas estéreis ou que não conseguiam dar filhos aos seus maridos, eram como se elas eram ditas como se fossem amaldiçoadas por Deus, né? Então, era uma coisa, assim, inconcebível uma mulher não conseguir dar um filho para o seu marido ou não gerar um filho. Então, elas eram ditas como amaldiçoadas, né? Porque já que não podia gerar filhos, e isso, naquela época, na sociedade, elas eram muito discriminadas por conta disso. Todas elas que não conseguiam gerar filhos eram muito discriminadas. Então, você imagina você viver toda uma vida onde muitos lhe cobram, né? Hoje em dia a gente ainda tem essa cobrança, né? Aquelas mulheres que fazem a opção por não serem mães, hoje em dia ainda existe essa cobrança. Imagine naquela época, né? Onde o papel da mulher era só ser mãe e esposa, né? Só ser mãe e esposa. Então, era muito deixadas de escanteio, eram muito descriminalizadas mesmo, sofriam muito preconceito. Então, todas elas que eram ditas como estéreis, elas sofriam muito. Então, se a gente for olhar lá no Antigo Testamento, tem várias histórias, né? Essa daqui foi só algumas que eu selecionei, mas tinham várias histórias de mulheres que eram ditas estéreis, mas que com fé, na prática do bem, terminavam engravidando e dando à luz aos seus filhos, né? Então, temos Ana, como eu falei, que é a mãe de Samuel, que também era dita como estéril, e apesar digamos assim, como eu disse que no Evangelho não existe, são poucas as passagens de Maria, no Antigo Testamento tem Joquebede, que é a mãe de Moisés, né? É uma história que, digamos assim, que não enaltece tanto ela. Agora, vamos lá, depois que você é mãe, que você começa a conhecer as histórias, você fica imaginando, Joquebede, ela já tinha filhos, e aí engravidou num período onde o faraó não queria de jeito nenhum mais nenhum filho homem, né? Todos os bebês e crianças que fossem do sexo masculino,
ele pediu para que fossem exterminados, para que matassem. Olha só, então Joquebede, ela engravidou, escondeu a gravidez o quanto pôde, né, para que ninguém soubesse que ela tivesse grávida, e quando ela teve o bebê, que foi homem, ela ficou desesperada. E aí, vocês imaginem nós, enquanto mães, né, a gente ter que entregar o filho para que pudesse ser morto, ou para que ele não sobrevivesse. E aí ela, escondida, ela botou num cesto, né, cobriu o cesto todinho para que não afundasse, ou para que não entrasse água no cesto, cobriu o cesto todinho e botou o seu bebê lá. E pediu para a filha dela, mais velha, botar no Nilo e que ficasse de olho para onde ia esse cesto e o que iria acontecer com esse cesto, né? E aí a filha, escondida, ficou olhando, e aí a irmã do faraó foi quem pegou e levou esse bebê. E Deus, assim, quando a gente lê, Deus prepara tanto que Joquebede terminou sendo convidada para cuidar do próprio filho dela, sem ninguém saber que era filho dela, inclusive para amamentar, né? E aí o Moisés, né? Então, foi a mãe de Moisés, e é uma história bem interessante quando você lê, porque nós, enquanto mães, a gente sente muito, né? E aí Deus, ele preparou tudo para que terminasse ela cuidando do próprio filho dela, né? É uma história bem interessante. E aí vamos para o Novo Testamento. Tem uma que eu quero falar, que é Isabel. Todos sabem que Isabel é a mãe de João Batista, né? E aí, de acordo com o texto do Evangelho, Zacarias e Isabel eram pessoas consideradas justas diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Porém, não tinham filhos porque Isabel era estéril. Então, assim, vocês imaginem que naquela época a pessoa era dita como amaldiçoada, né? Que precisava ter filhos. Então, no próprio texto fala, né? A gente vê essa questão, digamos assim, de um certo preconceito, né? Eles eram tão dedicados a Deus e mesmo assim não tinham filhos, né? Porque Isabel era dita como estéril. Então, tendo o casal já uma idade avançada, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, quando este se encontrava no templo oferecendo incenso, anunciando que Isabel teria um filho e que se chamaria João. Isabel, então, concebeu, tendo, então, se ocultado das vistas das pessoas pelo lapso de 5 meses. No 6º mês da gestação de Isabel, sua prima Maria, mãe de Jesus, também recebeu uma promessa através do anjo Gabriel e concedeu do Espírito Santo. E quando esperava Jesus em seu ventre, foi visitá-la. Então, segundo Lucas, no momento em que Maria entrou na casa de Zacarias para saudar sua prima, João Batista, já nascido, primo de Jesus, teria pulado em seu ventre, e ela ficou cheia, ficou assim, abismada, porque João Batista correu e a abraçou e pulou em seu ventre. Né? Então, aqui a gente vê a história também de Isabel, a mãe de João Batista, que nós sabemos o triste fim que levou João Batista, né? Um grande espírito, tanto Isabel quanto Zacarias, como a gente vê que já eram espíritos que seguiam os ensinamentos do Senhor, né? Não do Cristo, porque Jesus ainda não tinha vindo, mas que já eram, que seguiam os mandamentos e os preceitos do Senhor. E aí teve a oportunidade de ter o filho João Batista, que todos nós conhecemos a história dele. E aí eu vou falar agora de 2 mães, né? Eu selecionei 2 mães que não tiveram filhos, mas que são consideradas mães, né? Que é a Madre Teresa de Calcutá, que apesar de ser Madre Teresa de Calcutá, ela não nasceu em Calcutá, né? Mas nasceu numa cidade localizada atualmente na Macedônia do Norte, e foi conhecida internacionalmente como a Freira Defensora da Paz, porque ela realizou ações de caridade em benefício dos pobres, morou a maior parte da sua vida na Índia, né, em Calcutá, onde ela fundou a Missionários da Caridade e ganhou também o Prêmio Nobel da Paz, tanto em 79, ou ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 79. Então, ela
era de um convento das Irmãs Nossa Senhora do Loreto, e aí ela decidiu que não queria mais ficar dentro, e pediu autorização da igreja para que fosse. Ela disse que tinha recebido um chamado para continuar na Índia, em Calcutá, e quando ela chegou lá, ela começou a trabalhar com crianças órfãs, né, e aí formou um lar infantil, que é a Casa da Esperança, e nesse local os órfãos tanto recebiam alimentos, como cuidados médicos, como educação. Criou uma casa de repouso para pessoas moribundas, ou seja, já em final de vida, que era a Casa do Coração Imaculado, e uma colônia que recebia pessoas com hanseníase, que era o Lugar da Paz. Então, assim, com certeza foi mãe de muitos que estavam necessitando, mesmo não tendo gerado nenhum em seu ventre. E outra mãe também que não gerou nenhum em seu ventre, mas que foi mãe de muitos, foi a Irmã Dulce, né, que hoje nós conhecemos, foi canonizada, e hoje ela é uma santa, né, a única santa brasileira. E a Irmã Dulce, ela nasceu com Maria Rita, em Salvador, na Bahia, e o que me chamou a atenção na história dela é que ela, aos 13 anos, ela começou a receber em sua casa moradores de ruas, pessoas desabrigadas. Ela abriu a porta da sua casa para esse tipo de pessoa, né, e transformando a residência num centro de atendimento a essas pessoas. E aí ela desenvolveu fundação, criou escolas, então também foi uma que abraçou, também ganhou ela fundou tanto a União Operária, São Francisco, como a escola, como albergue para doentes. Então, assim, também foi uma mãe, esse albergue que depois se tornou um hospital. Né? Então, também foi, assim, uma mãezona para muitos necessitados, né? E aí, para encerrar, não poderia ser diferente, né? Encerrar, lógico, com a nossa mãe maior, né? A mãe é aquele espírito que foi escolhido por Deus, né, que foi escolhido para gerar o nosso maior exemplo, aquele que nós devemos seguir, né, que é Jesus, a mãe maior. Eu sempre digo que é a mãe maior, nossa mãe maior, né, que é Maria. E Miramês, no livro Maria de Nazaré, ele fala assim: Maria foi escolhida no reino dos céus e depois chamada ao torvelinho da terra para cumprir o seu mandato. Os espíritos nobres de seu reino o acompanharam desde a descida triunfal, do abrir ao fechar dos olhos no reino dos homens. Então, já um espírito elevado, Maria já era um espírito elevado e por isso ela é dita como imaculada, né? Não é imaculada no sentido de ser pura fisicamente, mas no seu sentido espiritual, de pureza espiritual. Né? E ele também continua, Miramês, e diz assim: falar de uma personalidade da elcitude de Maria de Nazaré é buscar o inconcebível para quem mora na faixa ainda dominada pelas sombras. Maria, mãe de Jesus, é um espírito de pureza lirial, vinda de planos altamente iluminados, para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou no solo terreno, portador das mensagens de Deus para os homens, o Evangelho. Código divino já nas mãos dos homens, que deve ser vivido para que a humanidade se liberte dos sofrimentos, libertando-se da ignorância. Então, Maria, já um espírito puro, ela literalmente ela veio dos céus, né, como a gente fala, desceu das esferas mais altas para poder ser capaz de gerar Jesus. Né, até porque para ter em seu ventre um espírito altamente puro, não poderia ser menos do que o que Maria já era. Né? Então, tem um trechozinho que eu vou ler bem rápido aqui, do livro Boa Nova, narrativa de Humberto de Campos, que fala do encontro de Jesus e João Batista ainda pequeno.
né? Então, fala assim: o que me espanta, diz Isabel com um caricioso sorriso, é o temperamento de João, dadas mais fundas meditações, apesar de sua pouca idade. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhes Maria, intensificando o brilho suave dos seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós, junto das águas e de outras, em conversações profundas com os viajantes que demandam a São Maria ou às aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa, que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala da sua comunhão com Deus, com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. É bem interessante esse finalzinho, né? Como a gente fala, né, o sexto sentido de mãe, a intuição de mãe, né, constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Então, Maria, ela, por já ter todo o planejamento, a questão do véu do esquecimento e tudo, ela já temia pelo futuro de Jesus, né, ela já, como ela fala aqui, já andava em cismar em relação ao seu destino. Então, é um encontro muito bonito. Aliás, é um livro muito bonito, Boa Nova, né, com passagens belíssimas e emocionantes. Quem puder ler, principalmente essa questão de Maria, fala do desencarne de Maria, que é uma passagem emocionante, emocionante. E a primeira vez que eu li, chorei horrores, no momento do desencarne dela, em que Jesus veio pegá-la, né, e aí a gente sabe que Maria, até hoje, no plano espiritual, de acordo com o livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, ela tem colônias espirituais, que é o Hospital de Nazaré e a Mansão da Esperança, que são colônias espirituais socorristas de suicidas, né? Então, existe uma legião, que é aqui na Terra, se eu não me engano, é um braço da Igreja Católica, né, que é a Legião de Maria, e existe no plano espiritual, que é a Legião dos Servos de Maria, que são esses os responsáveis pelos socorros aos suicidas, para levar primeiro ao Hospital de Nazaré, pelo que eu entendi, é um primeiro estágio de socorro, e a Mansão da Esperança, que já é uma colônia espiritual já bastante avançada, e também serve para receber esses espíritos suicidas, que nós sabemos o quanto tem de sofrimento pós o desencarne, né? Então, ela, como mãe, abarcou justamente aqueles mais sofredores, aqueles que mais sofrem, para cuidar no plano espiritual. E para a gente encerrar, certo? Como uma forma de homenagear a todas as mães, eu trouxe um pequeno poema de Mário Quintana, que eu vou ler para a gente poder encerrar, certo? Mãe. São 3 letras apenas, a desse nome bendito. 3 letrinhas nada mais, e nelas cabe o infinito. E palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus, és do tamanho do céu, e apenas menor do que Deus. Para louvar a nossa mãe, tudo bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabe os lábios meus, que és do tamanho do céu, e apenas menor do que Deus. Então, era essas reflexões que eu queria deixar a respeito das mães, né, das mães do Evangelho, das mães no Evangelho, para que nós, enquanto mães, pais, a gente possa buscar edificar o nosso lar, né, justamente nessa rocha que é o Evangelho. Né, estou aberta agora aí, André, para os questionamentos, para a gente conversar. Tá ótimo, Kelly. Veja, primeiro, Kelly, eu queria assim, eu acho que bons exemplos são feitos para a gente validar, não é? Reconhecer publicamente. Então, primeiro, parabenizar a sua palestra, porque a sua palestra é fruto de estudo, né? A gente percebe quando a pessoa se preparou, estudou,
né? A gente tem até combinado, se você ancorar um pouco mais naquela palestra sobre Maria, mas você foi além, você preparou, Foi. de fato, um trabalho muito, muito interessante, mas assim, bem para além do lugar comum que se fala sobre o Dia das Mães. Então, quem teve a oportunidade de escutar suas reflexões, né, ouvir de ouvir, viu assim, você traz coisas assim muito interessantes, foi uma palestra impecável, você está de parabéns, viu? Ai, obrigada, André. Eu quero destacar algumas questões para além do lugar comum, né? Porque, lógico que tem toda a questão do marketing, a data comemorativa, então você traz muitos elementos para a gente refletir o que é ser mãe, né? Inclusive compartilhando isso, essa responsabilidade com os pais que precisam, né? Assumir também essa atividade. Esse é um depósito que se coloca nas mulheres, né? Que para serem mães, você problematizou isso é muito interessante. E aí, quando são mães, é toda a responsabilidade da educação dos filhos recai sobre a mulher, quando os homens também são igualmente responsáveis e precisam se implicar nessa missão espiritual, né, divina. Então, muitas coisas interessantes você trouxe. Eu não monopolizar, mas eu vou, né, trazer algumas questões depois. Vou deixar as pessoas abertas, o microfone está aberto, quem quiser perguntar, mas eu quero continuar conversando com você, porque muita coisa interessante você trouxe, né? Vamos lá. A palavra está com vocês. Podem escrever. O Antônio Fernandes escreveu aqui em línguas no chat, se vocês viram. Escreveu aqui, disse que ele escreveu em línguas. Aí só ele entende. Assim, uma fita levada que entende aquele perfil, mas pode falar aí, brincando, viu, presidente? Não, foi aqui, um solavanco nas teclas, né? Mas essa questão da maternidade, né? Notadamente essa questão da romantização e da monetarização das mães é algo que não condiz com a realidade das mães, né? Eu conheço muitas mães de todos os níveis, e quando aquelas que têm um alto nível social e econômico, que os filhos começam a dar trabalho, né, quando chegam nessas datas, elas gostariam de ter o filho naquele modelo que ela programou, que ela criou, que ela dedicou, que ela se sacrificou. É interessante que todas as mães, esse sentimento arraigado de proteção, ele vem lá desde já a preparação lá nos reinos inferiores da natureza, e toda mãe só quer um único presente, o bem dos seus filhos. E parece-nos que o mundo sem as mães não seria mundo, né? Seria só gente andando de um lado para o outro, mas as mães têm a seguinte tarefa indelegável. Primeiro, educa-nos para sermos gente. Nós somos um fiasco nisso, gente. Um fiasco, raras exceções. Mas as mulheres conseguem educar para ser gente, nós todos, homens e mulheres, de uma maneira ímpar, analfabetas. Essa missão, ela não tem valor. Inclusive, é um detalhe isso, uma visão minha, né, pessoal, inclusive hoje que a maternidade não tem mais aquela valorização específica, né? É que começaram a aparecer algumas outras coisas terríveis na nossa sociedade, porque as mães não ensinam os filhos a ser egoístas. Mãe não quer que filho mate. Mãe não quer que filho sofra. Mas alguma coisa se perdeu no meio do caminho e hoje nós estamos aí carentes, algumas famílias carentes de mães, mas ainda bem que as mães existem. Eu aqui aproveito para dizer aos senhores
que o presente que a minha mãe quis hoje de mim foi ir lá na casa dela tirar as goteiras, viu, André? Rapaz, é incrível, sabe? É incrível, Pedro, é incrível. Olha, tem aqui, tem ali, não sei mais o que. Tá... Ah, agora sim tá bom. Ela fica morta de feliz, né? Então, isso é só para a gente perceber esse tipo de amor que é diferente do nosso. Nós queremos amar para ter. A mãe, ela quer ter o filho para ser. Ele tem que ser homem, tem que ser mulher de bem, homem de bem. Isso é uma gratidão para os filhos que conseguem fazer isso, não? E eu fico muito feliz que assim seja, porque, graças a Deus, isso mantém o mundo cheio de charme, cheio de carinho, cheio de amor e, acima de tudo, cheio de aconchego. Sem mulher, e sem mulher mãe, André e demais homens, nós seríamos um fracasso. Parabéns a todas as mulheres. Muito bem, minha gente. Reflexões aí do nosso Tonhão. Eu fiquei refletindo, sabe, quando eu estava falando, que de fato, uma coisa que depois que eu, né, vi e vivi, né, próximo à maternidade da minha esposa, é que a gente de fato compreende todo o sacrifício que se exige das mulheres com o processo da gestação, né, com o processo do exercício da maternidade. Então, é muito justo que a gente reconheça, né, essa função tão específica das mulheres, né? Agora, uma reflexão importante que a gente pode fazer é que a gente não pode reduzir a mulher a essa, né, como o Kelly colocou, a essa função sublime, né? Elas são muito mais do que isso, são pessoas profissionais, hoje com toda a realização, né? E sendo mães também, né? E aquelas que são mães. Eu queria só continuar a conversa, Kelly. Vou abrir para as palavras para as outras pessoas. Não sei se o Tony também já terminou, mas Já, amigo. eu queria só continuar a conversa e colocar uma questão para você, que é uma questão que você colocou muito interessante, que é assim, inclusive você trouxe isso na sua fala, estruturou, que era as mães que não tiveram filhos, e são mães, né? E aí, até as mães, as mulheres que tiveram filhos, né, mães biológicas, mas não adotaram os próprios filhos. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante da gente refletir, Kelly, eu vou passar para você, outras pessoas que querem falar, mas você diz uma coisa para a gente que eu acho muito bacana, que é assim, mesmo os filhos biológicos, eles precisam ser adotados, né? Então, a gestação é fruto de uma relação sexual, às vezes com amor, às vezes sem amor, né? O processo biológico, né? Evidentemente, eu estou falando biológico, a gente sabe do componente espiritual da gestação, tudo isso. Mas eu estou falando o processo biológico de parir um filho, ele não se completa, né, para formar um pai e uma mãe, né, se não tiver o acolhimento à criança. E uma das coisas que eu fiquei refletindo, que o Tom falou, é esse processo que nós estamos vivendo, de fato que é muita gente, e aí, isso independe de classe social, então eu trouxe essa questão, né? Muita gente, e hoje a gente percebe do abandono afetivo. Isso é uma problemática para a gente explorar, né? Quer dizer, quem teve uma boa mãe é agradecer a Deus, não só pela oportunidade de estar aqui, que qualquer mãe, sendo boa ou ruim, os filhos devem ser gratos, né? Agora, e quem teve uma mãe amorosa é né, uma outra, né, outro fenômeno da misericórdia divina, né? Porque nem sempre é assim, né? Às vezes as pessoas passam por abandono afetivo, né? E isso é um testemunho muito forte também, né? Daquelas pessoas que às vezes, isso independe de classe social, às vezes a casa é boa, mas nem sempre coisas boas acontecem na casa, nela, né? Então são questões, hoje é um dia comemorativo, mas são questões para a gente refletir também. O que é que a gente diria a essas pessoas, Kelly, que passam por esse, eu diria, né, para me calar, dois grandes desafios, que é uma mãe amorosa que fez tudo pelo filho e
e isso é pago com ingratidão, não é? Então, esse é um grande desafio, amar aquele ser ao ponto de tranquilamente dar a própria vida. Não tenho dúvida que um pai e uma mãe dá a vida pelo filho, uma mãe dá a vida pelo filho, pela filha, né? De bom grado, imediatamente, não há o que questionar. E depois ser pago com ingratidão, né? O filho ser fonte de preocupação, etc. E também o que é que a gente diria a essas pessoas que não tiveram boas mães, que aquilo ali tem um caso kármico, né, que tem ali fruto, né, a própria mãe biológica não adotou no sentido afetivo, e passa a sabotar, né, a gente sabe de casos na psicologia, assim, chegam muitos casos, né, passa a sabotar com mensagens agressivas, né, e deram sua contribuição, mas deixaram sequelas. O que é que a gente diria, Kelly, a esses dois polos, né? São questões para a gente continuar refletindo. Como eu falei, André, eu nem adentrei muito nessa questão dos liames da reencarnação, porque está aí da outra palestra, né? O próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem um trecho lá já sobre a ingratidão dos filhos para com os pais, né? Lá no capítulo honrar o vosso pai e a vossa mãe, que é um mandamento, é uma lei divina, né? A gente honrar o nosso pai e a nossa mãe, a gente não pagar com ingratidão aquilo que nos foi dado, né? Então, assim, é como eu falei, não é porque a gente gerou e pariu que eu sou mãe. Eu vejo muito hoje, com a visão que eu tenho, né, atualmente, depois que eu fui mãe, que mãe realmente é uma construção, né? Muitas vezes depois a gente, como você, não sei se foi você ou se foi Tonhão, que foi falar que disse assim, às vezes a gente quer, no Dia das Mães, o retorno dos filhos, mas retorno de quê? Será que realmente a gente... Porque isso é uma construção. É um relacionamento que é construído. Por exemplo, um pai que nunca conviveu com seus filhos, mas aí chega na velhice e quer que os filhos amparem a ele, quer que tenha um relacionamento com os filhos, mas como? Se foi toda uma vida que não foi construída, né? Então, assim, não é porque eu tive que eu sou mãe, é uma construção diária. E isso independe de classe social. Como eu falei na palestra, a gente deve sim mimar nossos filhos, mas mimar com amor, não com coisas materiais. Como você falou, hoje em dia nós mulheres não somos só mãe, nem podemos, digamos assim, não é que seja o papel diminuído, é um papel super importante, a gente, como eu falei, a gente tem que prestar contas depois, mas nós somos mãe, somos esposa, somos profissional, e muitas vezes é uma correria desenfreada pelas coisas materiais que a gente termina esquecendo o lado afetivo e a atenção para os filhos, né? Essa questão mesmo que você falou. Então, mesmo eu sendo mãe, provendo em casa, mas se eu não dou atenção, não dou amor a meu filho, eu não estou sendo mãe, né? No sentido que eu vejo, assim, que o peso tem, né? O peso que essa palavra de mãe tem, da gente realmente buscar, é uma missão que a gente deve buscar para a gente, juntos, com os nossos filhos, a gente se melhorar. E entrando já um pouquinho na questão da reencarnação, a gente sabe que não é à toa, né, os filhos que nós recebemos. Tudo faz parte de um planejamento. E como você falou, existe muitas vezes o choque energético, querendo ou não, foi um espírito que me fez muito mal, ou eu que fiz um mal muito grande a ele na vida passada, e muitas vezes até já durante a gravidez a gente começa a sentir. Mas aí é que tá, quando nós estudamos, quando nós temos esse conhecimento, aí é que nós devemos trabalhar no amor, né? Sempre lembrando aquilo que Jesus nos disse, que o amor apaga uma multidão de pecados, né? Então, é através do amor. Jesus veio aqui nos ensinar que é através do amor que a gente vai, digamos assim, reparar todas as nossas faltas, todas as nossas dívidas, né? E nada melhor do que o amor de mãe por um filho, né? Eu sempre digo isso. Se quer reparar alguma desavença com o inimigo, eu sei que talvez de uma encarnação para outra é meio difícil, mas nada melhor do que aceitar como um filho, para que possa reparar isso, porque é através desse amor,
né, que é esse amor que eu digo que é a amostra divina, né, que a gente consegue reparar. É bem complicado, porque, como eu disse, é uma coisa que é sentida, né, a gente não tem como ensinar as pessoas a serem mães, é uma coisa que a gente precisa sentir. E hoje, com o conhecimento que nós temos da doutrina, a importância da gente encaminhar esses espíritos no caminho do bem, né? A nossa responsabilidade enquanto pai e enquanto mãe, da gente encaminhar esses espíritos no caminho do bem, né? Então, é uma missão, é uma missão. Muito bem. Palavra está com vocês para a gente continuar conversando, um tema instigante. Quem gostaria de levantar questões? Sim, Bino, você levantou a mão? Sim. Isso, pode falar. Amigo. Então, é sempre muito... É a segunda vez que eu tenho o prazer de ouvir Patrícia, né? Muito agradável ouvi-la. Obrigada. Fala fácil. Eu tenho a impressão que a gente ainda vai, não sei se eu vou alcançar, mas a gente ainda vai chegar à conclusão que esse propalado Deus é uma deusa, é deusa. Eu acho que é fruto do machismo, essa questão de Deus, porque quem cria, quem gera, né, a natureza, o feminino, né, a mulher. Então, eu acho que é mais uma injustiça com a mulher. E eu acho que faz muito tempo, acho que faz uns 30 anos ou mais, eu ouvi um conceito de amor que eu nunca esqueci. É uma pessoa pública, um artista que eu não sei mais quem é, aí pergunta para ele, a repórter pergunta para ele o que é amor. Aí ele disse, é você acordar de madrugada, depois de um dia de trabalho intenso, com choro de seu filho, e você ainda continuar amando, ainda querer mais, né? Querer outros filhos, né? Então, eu achei isso fantástico, vindo do homem, né? Porque, como ficou aí bem claro na palavra de André e de Patrícia, é uma carga muito grande em cima da mulher, né? A mulher tem uma carga tripla. E agora, depois que ela foi para o mercado de trabalho, para uma necessidade, uma afirmação, ela paga um preço muito alto, né? E aí, nesse histórico seu, Patrícia, interessante que a questão de comportamentos de mãe é interessante, você falando aí de Sara. Sara, que também era estéril, a minha dúvida é assim, como é que sabe que estéril é ela e não ele? Como é que Abraão não é estéril, era Sara? O esposo de Isabel, eu esqueci o nome agora, não Zacarias. Zacarias, não era estéril, era Isabel. Como é que sabe, né? E ela se sentiu humilhada porque não podia dar o filho a Zacarias, né? Aí Sara, por não conseguir engravidar, permite que o esposo, né, engravide a Agar, aí depois consegue engravidar e expulsa, né? Expulsa, como é que uma mãe, né, que é ela que teve a experiência de gerar um filho, e julgar e condenar, aliás, condenar uma criança à morte, né? Ela não morreu, né? Ismael não morreu, mas encheu lá uma vasilha de água e mandou ele para o deserto. Sabe? É umas coisas que hoje a gente vê isso aqui, né? Como sabe. Então, a questão não é só gerar, é transformar-se em mãe, como você muito bem citou, as mais conhecidas, né? A Irmã Dulce e Madre Teresa, e milhares de anônimos, né? E anônimos que tem por aí, né? Então, eu vou só finalizar aqui, que tem aqui Khalil Gibran, que ele escreveu um poema belíssimo, né, sobre filhos, né? Aí tem um trecho assim, teus filhos não são teus filhos, são filhas e filhos da vida,
anelando por si própria. Vem através de ti, mas não de ti e embora. Viva convosco, não vos pertencem. Então, muitos conflitos, né, que nós carregamos hoje são frutos dessas sombras, do peso que são postos nas crianças, através de um pai egoísta, de uma mãe egoísta que tem suas frustrações e quer se realizar através dos filhos. Os filhos vivem no amanhã que os pais não chegarão lá. Não pertence à mãe, não pertence ao pai, né? Pertence aos filhos. E muitos não têm essa compreensão e atrapalham, né, a vida dos filhos, que somente uma terapia que vai resolver. Vai muito bem aí, Kelly Patrícia. Valeu. Obrigada. Eu vou colocar uma questão para a Kelly continuar refletindo. Acho que você coloca uma deixa, isso é uma coisa que eu queria ter trazido também, que é a questão da superproteção, sabe? Que ele trouxe na fala, isso é uma coisa muito interessante. E hoje muito associada essa superproteção às mães e pais tentarem suprir a ausência com aquele complexo de culpa, dando bens materiais, né? E também eu queria trazer uma reflexão para Kelly comentar sobre, eu lembrei da tua fala e da fala de Kelly, de uma reflexão que o Freud faz sobre essa criação dos filhos, sabe? Que ele diz uma coisa interessante, que não há crueldade maior, né, que os pais e mães, eles podem fazer uma criança que é não deixar os filhos crescerem. E, de fato, como a gente se relaciona com a paternidade e a maternidade. No nosso caso, hoje, a maternidade está em foco, né? Que quando você... Hoje, como é que a gente está criando os filhos, né? Freud diz assim, a criança não pode crescer porque ela já é sua majestade o bebê. Quando a gente coloca o filho e a filha numa posição de centralidade, evidentemente a maternidade traz em que aquela vivida, o foco muda. Não estou dizendo isso, é um amor imenso, eu entendo isso, um pouco do pai e eu vejo a mãe, não é? Mas como lidar com esse amor para permitir que o filho, que a filha cresça e se torne uma pessoa independente de nós, forte, né, ativo ou ativa, né, proativa, eu estou dizendo, enfrentando os desafios da vida. Então, como é que a gente pode pensar essa questão da superproteção? Que são questões para a gente conversar. Não, com certeza, são questões importantes que a gente tem que levantar e aí já entra no mérito da educação, né? A gente tem que ter muito cuidado que a educação do filho dos outros a gente não se mete, né? Fica complicado. Mas, assim, realmente, eu acho, André, que é isso mesmo que você falou, muitos pais querem suprir as ausências com coisas materiais, inclusive, eu já escutei por diversas vezes, assim, quando eu tenho 2 filhos, quando eu digo que se eu fosse mais jovem, teria o terceiro, o povo diz assim, você é rica, eu disse rica precisa ter tanto dinheiro assim para ter um terceiro filho, né? Porque eu vejo muito que o pessoal compara muito. Eu digo assim, eu não comparo o amor dos meus filhos com dinheiro. Se eu não puder colocar na melhor escola, não tem problema, vai para outra. Se eu não puder dar a melhor roupa, não tem problema. Enfim. E aí a pessoa foi e disse justamente assim, sabe, pois eu quero dar, tenho uma filha só. Eu quero dar tudo que eu não tive para ela. Aí eu olhei assim para ele, o que é que você não teve? Ele disse, um tênis bom, não sei o que, não sei o que. Eu disse, por que você não dá a atenção que você não teve? Aí ele... não, porque não sei o que, aí quer desconfiar, quer desconversar. Então, assim, é realmente isso, essa questão, como você falou, eu acho que foi Bino, falou das frustrações, né? Porque não teve um tênis bom quando era na infância, quer dar para o filho, mas não vê que não teve a atenção do pai e da mãe e que ele poderia estar suprindo essa atenção do pai e da mãe que não teve para o filho, né? Então, vem muito essa questão material. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque trabalhar a gente precisa comer, a gente precisa vestir, mas a gente não precisa vestir a melhor roupa, a gente não precisa ter a melhor
casa. Quando na nossa condição de trabalho nos permite isso, ótimo. Mas eu fazer isso em detrimento da educação, da atenção e do amor dos meus filhos, a que preço eu vou pagar? Né? A que preço eu vou pagar? Então, assim, é muito complicado. É uma questão, assim, que, como eu disse, tudo depende. O próprio Jesus falou, diga aonde está o seu tesouro, que aí vai estar seu coração. Então, aonde a gente está botando nosso tesouro? Então, são coisas que a gente tem que refletir. Seria ótimo se a gente tivesse uma receitinha de bolo que se deve educar assim, assado cozido. Mas lembrando que cada filho, cada um de nós somos espíritos individuais, até mesmo eu, que sou mãe de 2, cada um vai ter uma perspectiva, mesmo dando a mesma criação, cada um vai ter uma perspectiva diferente de receber esse mesmo tipo de educação e de criação. Que eu, por ter 2, já são completamente diferentes, um é bem mais velho, um já vai fazer 10, o outro vai fazer 3, e o que eu eduquei, o meu mais velho, o meu mais novo eu educo já diferente do meu mais velho, porque você já tem uma certa experiência, você já tem outra cabeça, já é uma diferença de idade um pouco diferente, mas que você já dá uma educação, querendo ou não, um pouco diferente, mas são espíritos individuais, né? Então, o mesmo que eu diga, a mesma coisa para o meu mais velho, para o meu mais novo, cada um vai receber de uma forma diferente, pela experiência que tem aqui e pela experiência que já trouxe de vidas passadas, né? Então, é bem complicado. A maternidade, eu digo muito que eu amo ser mãe, é o papel que eu mais gosto de exercer. Né, sou mãe, sou esposa, sou profissional, mas perguntar o que é que eu mais gosto de exercer é o papel de ser mãe, por me ter uma carrada, né? Mas não é só por questões financeiras, né? Responsabilidade social também, que eu digo hoje, se a pessoa disser assim, hoje você educar 3, 4 filhos é difícil, educar não no sentido de pagar a escola, educar, né? É você dar atenção, é você educar. Porque muitas vezes a pessoa acha que, não, educar no sentido de pagar a escola é muito caro, mas educar 3, 4 é muito difícil, porque você ensina uma coisa, na rua vê outras, e aí você tem que formar realmente aquela base para que o negócio não desande. Mas o papel que eu mais gosto de exercer, por mim, eu tenho uma ninhada, né, mas não vai ficar para essa vida, não, vai ficar para as próximas, né, mas questão de educação, é bem, bem, bem complicado, e a gente precisa entender, compreender o evangelho, é o que deve ser a base, né? É o que deve ser a nossa base. Ô, André, deixa eu dizer só uma coisa. Eu gostaria de fazer. Não, peraí, calma, eu quero falar sobre você, Iusca. Veja, Iusca está levantando a mão para falar, veja, eu quero só fazer uma reflexão, minha gente. Nós, homens, somos, hoje é dia das mães, hoje é Kelly que está falando, vamos ter 2 mulheres fazendo a prece, mas nós, homens, somos educados para o nosso estar no mundo, educados para falar, a gente vai ocupando os espaços naturalmente, a gente não faz por mal, não. Mas isso foi a nossa educação, mas as mulheres se imponham. Eu sei que a escuta atenta é uma coisa, a gente precisa valorizar a escuta atenta também, escutar atentamente. Mas falem também, tá certo? Esse espaço é de vocês. Então, vou passar para a Iusca e fique aberta a outras mulheres falarem também. Tá certo, muito certo. Então, Kelly, eu gostaria também de parabenizar sua palestra, gostei muito, certo? Principalmente essa parte, quando você coloca o exemplo da Madre Teresa e da Irmã Dulce, né, como exemplo de amor materno. E, assim, eu lembrei bastante que acho que algumas mulheres, elas nem sentem que, às vezes, elas são cruéis quando elas têm filhos, certo? Quando elas geram os filhos e elas dizem, agora eu conheci o amor verdadeiro. Agora eu sei o que é o amor. Isso, às vezes, me batia muito forte, porque eu achava cruel com outras mulheres que querem ser mães, mas por algum motivo não conseguem. Quer dizer, essas mulheres estão condenadas a nunca conhecerem o amor. E, assim, trazendo o exemplo da Irmã Dulce e também da Madre Teresa, você coloca bem como esse amor que você coloca também maduro, né? De você fazer pelo outro. E, assim, primeiro elogiar esse ponto e também dizer que hoje, para mim, está sendo um dia muito emotivo,
Eu imagino que para muitos filhos é o primeiro, com essa pandemia, é o primeiro Dia das Mães sem suas mães, e muitas mães também estão sofrendo a dor de terem perdido seus filhos. E, assim, durante todo o dia, isso me embarga um pouco a voz, pensando nessas mães. Eu não perdi ninguém próximo, tem uma vizinha aqui que perdeu a mãe dela, minha vizinha, que faleceu. E, assim, e me dói, a dor do outro também me dói bastante. E, assim, e lembrando do exemplo de Maria, que para mim a mãe que sofreu, que vem do seu filho passar por todo aquele martírio, e ela aguentar ali ao lado de Jesus, né, esse para mim é um exemplo maior. E, assim, eu queria só que você passasse assim, uma mensagem, né, tanto para essas mães que estão passando por essa dor. Eu sei que para nós espíritas a morte ela não existe, ela é uma passagem, né, mas é muito dolorido, tanto para os filhos que estão sem suas mães, né, e também para essas mães. Tirando o exemplo de Maria, qual seria a sua mensagem? A gente mesmo sendo espírita, a gente sente, né, a morte. Eu acho que mesmo a gente sendo espírita, das coisas que a gente mais teme, e quanto mãe, o que a gente mais teme é perder um filho, né. Eu sempre trago essa mensagem, a mensagem de Maria mesmo, né, eis aqui a tua serva. Como eu disse na hora da palestra, você falou aí, existe o capítulo de Boa Nova só dedicado a Maria, que fala tanto do Calvário, como fala da desencarnação, né, da hora do Calvário, é emocionante. São as duas passagens assim, que mais me marcaram. É Maria durante o Calvário de Jesus e a desencarnação dela, né, quando Jesus vem pegá-la. Então, assim, são duas passagens altamente emocionantes. Não, só um espírito, eu vejo assim, só um espírito da estirpe de Maria para realmente aguentar, né, o que foi o processo de Jesus no Calvário, né, porque por mais que a gente, por mais que muitas mães passem por essa perda dos filhos, mas você vê seu filho ali sofrendo, como Maria viu Jesus, né, não chega, embarga assim a voz. Então, assim, só da estirpe mesmo, só um espírito tão elevado para aguentar e continuar o trabalho no bem, né, que na própria Boa Nova fala dessa questão. É muito, eu sempre digo assim, para alguém que perdeu a mãe, ou a mãe que perdeu o filho, a gente não tem muito palavra para dizer, né, não tem o que dizer, é complicado você dizer, não vai passar, é uma dor grande, mesmo nós espíritas sabendo que é apenas uma passagem, mas a presença física ainda, nós ainda somos espíritos tão imperfeitos que a presença física ainda a gente necessita de pegar, né, de pegar para sentir, da presença física. Muito egoísmo, eu digo muito, que é muito egoísmo nosso, mas a gente não deixa de ter essa necessidade, né, então é muito difícil você dizer uma palavra, eu sempre digo que é só Deus mesmo para dar conforto, né, a gente ter fé, né, a gente buscar essa fé inabalável, né, que a gente ainda, eu pelo menos ainda não conseguiu, mas que a gente tentar buscar essa fé inabalável, né, então a mensagem que eu sempre digo, né, a mensagem é a gente procurar conhecer Maria e o que ela passou, e nada, a Boa Nova é um livro que fala muito, muito, muito a respeito disso, dessa passagem, então é bem, bem emocionante mesmo, quem puder ler, leia, e eu me emociono sempre que eu leio, sempre. Muito bem. Kelly, alguém quer falar? Não, caminhando para o final, nós estamos 8h25, nós temos a pergunta aqui de Aliana Carlos. Ela diz assim, boa noite, gostaria de saber como o Espiritismo vê a questão das crianças especiais e como se dá o critério para essas crianças virem para as famílias. Elas podem vir para qualquer família ou as famílias que recebem as crianças especiais seriam diferentes das demais famílias?
Aí eu digo de novo, né, a gente está entrando aí já nos mecanismos da reencarnação, a gente não tem como ver cada caso em particular, né, as crianças especiais, com certeza, são do planejamento reencarnatório, né, vem para famílias também não à toa, né, a gente tem que, quando a gente vai reencarnar, se a gente já tem algum conhecimento, nós fazemos o planejamento, então, assim, se eu fiz um mal a alguém, voltando aqui para Jesus, para Maria, né, que socorre o suicídio, então, se eu já tenho algum conhecimento e eu me suicidei, eu posso pedir para vir com algum problema mental, né, então, assim, eu vou nascer especial, e aquela família que vai me receber, ou é alguém que precisa que cuide de mim, né, que tem essa abnegação, essa resignação, que tenha me feito algum mal e que precisa cuidar de mim. Então, assim, entra nessa questão da reencarnação. É muito complicado a gente ver cada caso e também ver de uma forma geral, porque tudo faz parte do planejamento, né? Cada caso é um caso. A gente sabe que existem 1001 formas da gente reparar os nossos erros, seja recebendo esses espíritos, pode sim ser como missão, aquele espírito, eu não tenho ainda nenhuma ligação, mas ele precisa reencarnar, e eu, como missão, recebo ele, né, como forma de amor, né, e tanta coisa que pode ser, que fica até difícil da gente dizer, e as famílias, eu acho que elas é quem está dentro do planejamento reencarnatório, e não acho que seja diferente das demais, não, acho que é diferente no sentido de que está recebendo uma criança especial, digamos assim, nesse sentido, não que seja melhor ou pior. Eu acho que tudo faz parte do planejamento reencarnatório. Muito bom, Kelly. Vamos caminhando para o final, né? Eu quero só fechar com a questão, né? Eu lembrei com a pergunta do general de Gaulle, que era o general que ficou à frente do governo francês no século XX, né? Um general muito famoso, um governante muito famoso da França, e foi ele que disse que o Brasil não era um país sério. Ele fez esse comentário, né, que entrou para a história das relações internacionais, né? Mas fora esse comentário sobre o Brasil, que nos chateia, né? Mas ele disse uma coisa, na biografia dele, ele tem um relato muito interessante. O general de Gaulle era muito duro, muito incisivo, era uma liderança forte, né? E ele tinha uma filha com síndrome de Down. E a relação, os estudiosos mostram o seguinte, a relação que ele tinha com essa filha era que dava força a ele. Ele passava todas as tardes, mesmo sendo governante da França, ele passava todas as tardes com ela. Porque ele disse que era de onde ele tirava a pureza dela, aquela relação de amor, que ele fazia ele acreditar na humanidade, né? E aquilo o fortalecia, e ele tinha sempre aquele horário reservado para estar com a filha, podia fazer isso, né? Mas para você ver assim, quanto essa questão tem toda uma expectativa de ser pai, de ser mãe, não é? E de você, né, recebe um depósito na sociedade, às vezes a pessoa não está preparada ou preparada, ou não se sente, né? Mas a gente sabe que há um compromisso espiritual, que se chegou, acolha, aquele espírito não está na sua família à toa, não está naquela condição à toa. E não acho que você vai fazer caridade, não. Aquilo é uma lição, muitas vezes, para os pais aprenderem a se espiritualizar, a amar mais, né? E aí aquele ser tem muito a ensinar. Ele não está ali, ele pode não estar ali nem pagando nada, porque acha que não, que se é uma criança especial, está pagando alguma coisa, como que ele colocou, pode ser uma missão, né? Também ele vir naquela condição, mas o que não importa, todos nós temos muitos débitos, né? Muitas experiências equivocadas do passado, a gente traz para o presente, mas o que importa, o que verdadeiramente importa é aquela ali, é uma lição de amor, é uma oportunidade de vocês desenvolverem a capacidade de amar. Eu acho que essa é uma questão muito importante, né,
que a maternidade, a paternidade é isso, porque o que é o espírito de luz? Quando é que a gente brilha? Vamos ver André Luiz nos Mensageiros. Brilha quando ele expande amor, quando ele consegue vibrar amor. Então, ser pai, para ser mãe, é uma oportunidade de aprender a amar, né? A desenvolver essa capacidade de amor. Então, aproveitemos, nós, quem é pai e mãe, e quem não é, tem a oportunidade também de fazer esse mesmo exercício, né? Amando os semelhantes. Né? Isso é a vida, nós estamos aqui para isso, é o sentido da reencarnação, não é? Vejam, eu quero só pontuar outras coisas para a gente caminhar para o final. Primeiro, já salientar desde a prece de Érica, muito bonita, muito estruturada, né, também trouxe coisas interessantes. O show que a Kelly deu, né, muito bacana, tá de parabéns. E uma coisa que a gente explorou pouco nessa conversa nossa foi os exemplos do evangelho que Kelly trouxe. Além daqueles, né, das missionárias que amaram a humanidade, são verdadeiras mães da humanidade, Irmã Dulce, né, e Madre Teresa de Calcutá, mas as mães do Evangelho, lições muito significativas, desde a mãe de Moisés. Gostei muito, queria salientar essa questão, desde a lição da mãe de Moisés, né, o desapego né, e todo o que ela precisou fazer para salvar o filho. Né? Mas é isso, minha gente, não vou me estender mais, vou passar a palavra para, assim, se você quiser dizer alguma questão para finalizar, porque só agradecer a oportunidade, né? Agradecer mesmo de coração, é sempre bom falar tanto do espiritismo e mais ainda da maternidade, quando junto os dois, então, né? Que são missões, né? São nossas missões aqui na Terra, nesse plano material, né? Da gente ser mãe e divulgar o espiritismo, e nada melhor do que juntar uma coisa com a outra, né? Quero agradecer mesmo. Muito bom, Kelly. Nós que agradecemos, viu? Muito boa noite, muito inspirada, muito bacana. Vamos passar agora a palavra para Rosana, para ela fazer a prece de encerramento. Rosana, você está por aí? Isso. A palavra. Estou sim, André. Presidente do GED. Estou sim. Neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer por essa oportunidade de aprendizado. E vamos também rogar a Deus por todas as mães, por todas as pessoas que têm o coração materno. Que essas criaturas possam praticar o amor e a caridade para com todos. Também pedimos a Deus por todas as mães, filhos que estão sofrendo nesse momento, pela dor da saudade, pela ausência física. E também, Pai amado, que o Senhor possa derramar bálsamos salutares em toda a humanidade que está passando por momentos tão difíceis. Que os benfeitores espirituais possam serenar nossos corações, fortalecer a nossa fé, para que possamos juntos, como Maria Santíssima disse a Chico Xavier, que tudo passa. E essa pandemia vai passar. Que nós possamos estar preparados para viver uma nova era de amor, de paz e de fraternidade. Que assim seja. Muito bom, minha gente. Muito obrigado a todos que ficaram aqui, né, até o final. Tivemos um excelente público. Vamos disponibilizar o material, divulguem, por favor, compartilhem. O material que está no YouTube está gravado e vai ser compartilhado lá, tá bom? Tonhão, alguma questão da diretoria, alguma questão lá dos franciscanos? André, a gente continua naquele mesmo ritmo, né? A gente teve um caso há uns 15 dias atrás, de uma trabalhadora nossa que contraiu Covid, né? Nós fechamos até quarta-feira passada,
reabrindo naqueles moldes de agendamento, né, evangelhos também noturno, e vamos aguardar se vai sair um novo decreto a partir do dia 12, 13 aí desse mês, é uma previsão. E continua atendendo dentro das possibilidades que as leis sanitárias nos permitem, né? Então, a gente vai se adequando ao tipo de atendimento de acordo com aquilo que os decretos nos permitem, né? Vamos aguardar esse novo decreto, provavelmente para a semana, para ver que se vai haver alguma alteração de nossas atividades, né? Estamos tendo atividade pela tarde, agendado, e evangelho segunda a sexta à noite, de 7 horas, 7 às 8, com passes. Tá ótimo. Muito bom, amigo. E sigamos, né? Certo. Sim. Muito bem. Bom, minha gente, então, uma boa semana. Eu acho que nós concluímos, né? Um abraço a quem sempre está por aqui. Um abraço também a quem chegou hoje. Retorne, que retornemos todos no próximo domingo aqui nessa via remota, não é? Um abração, viu? Boa semana, se cuidem, continuem se cuidando que o bicho está solto, tá bom? Ok, boa noite a todos.